Boa tarde. Segue-se hoje mais um debate com os candidatos às juntas de freguesia do Concelho de Évora. Hoje o debate é com os candidatos à junta de freguesia de Canaviais. Comigo tenho Jones Fernandes, da CDU, Bernarda Cota, do PS, António Ribeiro, do Movimento Cuidar de Évora e Carlos Balsa, da AD. O outro candidato à junta de freguesia é o João Badagola, do Chega, que hoje não pode estar aqui presente. Ora, uma boa tarde, uma vez mais, sejam bem-vindos aos estúdios da Diana FM e obrigada pela vossa presença. Ora, nós já fizemos então o sorteio e calhou então aqui ao Jones, da CDU, ser o primeiro contemplado. A quem eu faço já uma questão, se quiser, antes pode-se apresentar, claro que sim, mas a minha questão é: que balanço é que faz destes últimos 4 anos? Muito boa tarde. Desde já agradeço o convite da Rádio DNFM para estar presente neste debate. Aproveito para cumprimentar também os colegas das outras forças partidárias. O meu nome é Jones Fernandes, 51 anos, sou residente na freguesia de Canaviais há cerca de 31 anos. Já colaborei com várias entidades, portanto, nomeadamente Casa do Povo, Escola Básica, Jardim de Infância, Grupo Desportivo e Recreativo de Canaviais. Inclusive fiz parte do Conselho Consultivo aqui há uns anos, onde estava o meu filho, no Jardim de Infância. Creio que a freguesia de Canaviais, portanto, é uma freguesia que, de modo geral, está a crescer. Em termos populacionais, e isso acarreta também, portanto, outras exigências e satisfazer necessidades que no dia a dia nós vamos notando, uma vez que vivemos ali, vivemos em comunidade, partilhamos ali o mesmo espaço, temos vários agentes, portanto, que digamos que dinamizam também a atividade cultural, desportiva, a nível social, Casa do Povo, Desportivo dos Canaviais, temos agora também o recente Motocanas, temos uma associação cultural Malvada, temos a Associação Filarmónica, portanto, Liberalitas Iulia, a Aras, enfim, temos ali uma série de entidades, portanto, que já justificam, portanto, a meu ver, e da equipa que represento e com a qual estou a colaborar, representa, portanto, também um aumento da responsabilidade para todos os fregueses. Cada um deve dar a sua parte, contribuir de forma a melhorar de forma progressiva, de forma sustentável, digamos assim, a qualidade de vida, nomeadamente para a população mais jovem e também para a população mais idosa, que me parece que são, digamos que, linhas prioritárias no nosso programa e naquele trabalho que nós pretendemos fazer. Portanto, o balanço que faz destes últimos 4 anos é positivo? Vamos lá ver. Eu acho que o trabalho que tem vindo a ser feito é um trabalho, enfim, não posso deixar de dizer que é positivo. Não me ficaria bem, inclusive morando ali, colaborando, convivendo com aquelas pessoas, seja num contexto social, seja num contexto de diversão, seja num contexto de contribuição. Não me ficaria bem também dizer que nem é isso que eu penso que seria um trabalho negativo. O que me parece é que dentro daquele trabalho positivo que de modo geral tem sido feito, há muitas coisas que podem ser melhoradas. Portanto, parece-me que olhar para o trabalho que foi feito, para coisas que eventualmente pudessem ter sido equacionadas e não foram desenvolvidas, e melhorá-las. Portanto, no contexto de trabalhar para a comunidade, porque estamos aqui para trabalhar para as pessoas, e melhorar a sua condição de vida e as características, as condições, infraestruturas, seja a nível do tráfego rodoviário, seja ao nível da higiene e limpeza, tantas outras matérias que se podem aqui discutir e debater, mas que ainda assim dentro de um trabalho que me parece positivo, mas há coisas que se podem melhorar e é nesse contexto que nós queremos trabalhar na minha lista, na lista que represento, com o grupo de trabalho de pessoas das mais diversas áreas e que todos juntos, cada um pode dar o seu contributo na melhoria das condições de vida de toda a freguesia de Canaviais.
E já vamos às medidas que cada um apresenta. Vamos agora a Bernarda Cota, do PS, atual presidente da Junta. Boa tarde, bem-vinda. Pergunto-lhe o porquê de se recandidatar e quais os principais desafios desta Junta de Freguesia. Ora, então, boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas e agradeço o convite da rádio para estar aqui presente e dou-vos os parabéns porque acho que é importante este papel que vocês têm de chegar à comunidade através do programa da rádio, para as pessoas também, para as pessoas poderem também ficarem um pouco mais esclarecidas. Bom, em relação aqui ao que já foi dito e o porquê da minha recandidatura. Concordo aqui com o meu colega que acabou agora de falar, é evidente que muita coisa há para fazer nos canaviais, daí a minha recandidatura. Embora tenha aqui algumas coisinhas a dizer, é claro que nós gostaríamos que a freguesia tivesse melhores condições, mas de salientar aqui que não é por falta de propostas e de ideias que nós não tínhamos já conseguido fazer os projetos que temos e temos muitos para a freguesia. O que se passa é que, como os meus colegas sabem, as competências que são atribuídas às juntas de freguesia muitas das vezes nos limitam para fazer aquilo que nós também pretendemos fazer. Inclusivamente agora aqui foi falado por causa das infraestruturas, da rede viária, da questão dos lixos. Isto são todas coisas que o meu colega referenciou, mas que, para as quais a Junta não tem competência delegada e que temos que trabalhar em articulação com a Câmara Municipal e que tivemos bastantes dificuldades e, por isso, há coisas que nós pretendíamos fazer porque reconhecemos que é pertinente para a freguesia, mas não temos como as fazer porque dependem da competência da Câmara Municipal de Évora. E já agora que fala aí da Câmara, uma questão que tenho colocado também é como é que é a relação da Câmara com a freguesia? Como é que é de dizer? Olha, nem é boa nem é má. é nem, porque é um facto que nós recorremos à Câmara e a Câmara, em muitas das situações, não nos diz que não. Diz que vai pensar, que havemos de articular, o que é um facto é mesmo às vezes, quando há propostas da parte da Junta de Freguesia para trabalharmos em colaboração, nem mesmo nestes casos nós temos resposta positiva e muitas das vezes os processos atrasam-se, nós ficamos sem resposta e acabamos por perder. Posso-lhe dar o exemplo, nós temos um projeto já há muitos anos para fazermos a renovação da nossa praça, da Praça José Calado Piteira, Joaquim José Calado Piteira, e que este ano nós até estávamos disponíveis para pagar os custos ao arquiteto, ficámos à espera da resposta da Câmara se avançaríamos com o projeto ou não e posso-lhe dizer que até ao momento não tivemos qualquer tipo de resposta. Como essa, podia-lhe aqui referir muitas mais, mas se calhar para já também não me interessa estar aqui já agora a dizer mal da Câmara. Como disse, nem é uma relação nem boa nem má, mas para mim há coisas que também têm muito a ver com boa vontade ou não. Posso-lhe dar um exemplo que isso para mim acho que nem tem justificação. Nós recentemente temos um casal de invisuais a viver na freguesia, que se deslocaram à junta de freguesia para nos pedir se poderíamos colocar junto a uma passadeira que é importantíssima, que é junto à farmácia, e a passadeira não é elevada e para atravessar os senhores não conseguem identificar. Eu mandei um e-mail para a Câmara, fiz questão de explicar a situação e até a junta ofereceu-se para adquirir as telhas sinaléticas, que é o material que se usa para os invisuais, e dissemos que adquiríamos o material e que a Câmara só tinha que ir colocá-lo, porque é competência da Câmara e nós não o podíamos fazer. E posso-lhe dizer que, inclusivamente, a instituição onde tem uma assistente pessoal também fez reforço, disse que tinha falado com a Junta e até ao momento continua sem resposta. Isto é uma situação de abril. E são pessoas que diariamente precisam de ajuda. Por isso há coisas que eu, a meu ver, acho que não têm razão para acontecer, porque são coisas do dia a dia e que nós poderíamos resolver se houvesse mais comunicação e articulação da parte da Câmara Municipal.
Passamos então para António Ribeiro, bem-vindo, do movimento Cuidar de Évora. António, uma pequena apresentação e faço-lhe a mesma pergunta que fiz também aos outros candidatos. Que balanço faz então destes últimos 4 anos na freguesia? Ora, muito boa tarde. Começo por agradecer à Rádio Diana a oportunidade que é dada a todos nós de defendermos e debatermos com os nossos objetivos e propostas para as juntas de freguesia da nossa cidade. Quero também desejar uma boa tarde à moderadora, aos meus concorrentes e a todos os que estão em casa a ouvir-nos. Sou António Ribeiro, tenho 63 anos e sou o candidato do movimento Cuidar de Évora para a freguesia dos Canaviais. Apresento-me nesta candidatura com um objetivo claro: tornar os Canaviais uma freguesia mais ativa, mais acessível, mais jovem e próximo da cidade de Évora. Conheço muito bem os desafios, mas também as enormes potencialidades da nossa freguesia. A nossa candidatura é feita com gente com muita garra, com determinação, e quero ouvir também os fregueses, trabalhar com eles e representar cada um deles com responsabilidade e transparência. Isto é uma pequena apresentação, podíamos estar aqui bastante mais tempo e falar daquilo que é a nossa candidatura. Para falar dos 4 anos, aquilo que eu tenho conhecimento, nós somos a 4ª força política há 4 anos, parece-nos que as nossas intervenções em cada das assembleias que foram efetuadas pela Junta de Freguesia, tivemos oportunidade de acompanhar as propostas que foram apresentadas, muitas das vezes sempre a dar a nossa opinião, mas nunca atrapalhar o bom trabalhar da freguesia, e é isso que nós queremos continuar a fazer, e queremos também, se tivermos a sorte de ganhar, que todas as forças que estiverem connosco também não nos atrapalhem e nos ajudem a levar a bom porto, que é a nossa freguesia, uma freguesia rural, com grandes competências para ser uma freguesia grande, mas que há algumas inoportunidades não nos deixam para tal. Carlos Balsa saiu aqui, portanto, o 4º papelinho, é o último. Carlos, concorda aqui com tudo o que foi dito ou tem aqui uma ideia diferente? Carlos Balsa, que é da AD, ou tem uma ideia diferente daquilo que foi aqui referido pelos outros candidatos? Ora, boa tarde, desde mais obrigado pelo convite para estar aqui presente, para poder expor as nossas ideias e as nossas propostas à Junta de Canaviais. Antes de mais vou-me também apresentar, sou Carlos Balsa, tenho 55 anos, desde sempre estou ligado aos Canaviais. Aliás, os meus pais foram criados e nascidos nos Canaviais e desde sempre ligado aos Canaviais, onde vivo e onde desenvolvo a minha atividade laboral. Sou empresário agropecuário, digamos assim. No que aqui foi dito, pronto, já muito foi dito, em relação aos 4 anos que passaram, como também foi dito, poderíamos ter aqui muito mais para dizer, mas acho que dentro das possibilidades foi o que foi possível também devido à falta de proximidade e de vontade da Câmara Municipal em poder colaborar mais com a Junta de Freguesia. E, nesse caso, este vai ser um dos nossos pilares, vai ser aumentar a pressão sobre a Câmara e esperemos que tenhamos uma força política a chefiar a Câmara que possa ouvir todos os fregueses e todas as juntas de freguesia, seja qual seja a cor política, de igual forma, o que infelizmente não tem acontecido até aqui. Muito bem, passamos então à segunda ronda. Jones, quais as medidas do programa para a freguesia de Canaviais? Bem, uma vez que o tempo também é limitado, portanto haveria aqui muito mais a dizer, mas antes de focar aqui algumas linhas orientadoras para aquilo que é o nosso programa da CDU para a freguesia de Canaviais, dizer-vos desde logo também que nós queremos, e é um dos objetivos, é ter, digamos que uma gestão participada, não só da Câmara Municipal, mas de todas as entidades que possam contribuir para um melhor desenvolvimento e para, digamos que, melhorar, portanto, a qualidade de vida e aquelas que são as necessidades que estão identificadas, muitas outras poderão identificar depois no futuro, pela nossa lista, portanto, e digamos que, e que fará parte, portanto, do nosso programa ao longo destes 4 anos, e até pegando nas palavras aqui do Balsa, se tivermos uma Câmara mais próxima da freguesia,
nomeadamente, neste caso, a gestão CDU, mais próxima da gestão CDU, caso venhamos a ganhar na freguesia de Canaviais. Parece-me que há determinado tipo de obstáculos que poderão ser ultrapassados por vontade de todas as partes em contribuir para uma melhoria da freguesia de Canaviais. Parece-me que até será transversal a todas as outras, porque trabalhar em prol das pessoas, trabalhar para elas, trabalhar para a comunidade, como frisei anteriormente. Dentro dessa linha de pensamento, nós elaboramos, e trago aqui algumas linhas de orientação. É lógico que não vou poder estar aqui a esmiuçar todas, mas dividi aqui por áreas de intervenção, desde a economia local, urbanismo e rede viária, que até já mencionei há pouco, a questão do ambiente e limpeza, portanto, que está em voga também, a temática da ação social e educação, desporto, cultura e lazer, e não posso deixar também de focar aqui um elemento que me parece bastante pertinente, tem a ver com a questão da habitação na freguesia de Canaviais. Digamos que, resumindo cada um destes pontos rapidamente, no contexto da economia local, temos o caso, por exemplo, do Mercadinho de Canaviais, portanto, que surgiu, se não estou a errar, há cerca de 10 anos, e quando eu até pessoalmente imaginava que o Mercadinho nesta altura estaria numa dimensão, digamos que de promoção da freguesia e da sustentabilidade económica dos agentes, parece-me que precisa ali de uma injeção de alternativas para dar nova vida ao próprio Mercadinho, envolvendo os agentes locais da freguesia, mais produtores, portanto valorizando os produtos locais, os próprios produtores, e dessa forma potenciar a economia da freguesia. Vários exemplos, desde programas de animação no próprio Mercadinho, dias temáticos que possam acontecer em determinados períodos do ano, trazer o artesanato e mostras de produtos tradicionais, por exemplo, para dar uma nova vida e criar ali uma imagem de marca nos Canaviais, neste caso é ao domingo, mas digamos que mobilizar não só os habitantes, os fregueses de Canaviais, mas também de toda a cidade em geral que queira e tenha o prazer de visitar os Canaviais para ver como funciona, portanto, e as características típicas da nossa freguesia no que diz respeito aos produtos locais e aos próprios produtores, e tenho aqui um precisamente ao lado. No que diz respeito ao urbanismo e rede viária, nomeadamente aqui ia focar as questões de segurança ao nível por exemplo, colocação de lombas redutoras de velocidade, parece que são fundamentais, ali na estrada das Salvadas, desde a curva das Salvadas até à Rua da Paz, à rotunda da Rua da Paz, e que dá acesso também à Rua 4 de Outubro, portanto são duas artérias principais, e parece-me que se justificaria ali para reduzir a velocidade e também para, dessa forma, portanto, termos mais segurança nesse aspecto. Quem diz nessas artérias, portanto, temos aqui também... Ora, já falei aqui estava aqui a olhar, portanto já tinha falado nas outras artérias, mas há aqui uma que é na Rua da Palmeira, que por acaso era logo a primeira, junto ao grupo desportivo. E que tem bastante próximo a escola de básica e jardim de infância de Canaviais. Derivado ao tráfego, ao movimento que existe ali, porque há muitos atletas, há muitas pessoas que frequentam ali o grupo desportivo e a própria escola em si, seria de todo pertinente colocar ali também este tipo de lombas redutoras de velocidade para zelar pela segurança, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer ali, e passam imensos carros e sai uma criança, sai um adulto, e nós nunca sabemos o que pode acontecer, e já houve ali várias situações de perigo. Depois, para não estar a perder aqui muito tempo também, melhorar as condições de iluminação em geral da freguesia, o próprio percurso pedonal da Rua das 5 Cepas, quiçá fazendo a ligação com outros trajetos que possam também dar aqui uma mais-valia à freguesia, isto porque a iluminação transmite segurança. Portanto, não só ao nível da freguesia, mas a própria cidade em si, e conheço tantas outras, portanto a iluminação transmite segurança, as pessoas podem circular de forma mais segura e têm outras valências, portanto, que podem desfrutar. Dentro também do urbanismo, a requalificação da Praça José Joaquim Calado Pitera,
A Bernarda até estava a falar sobre isso há pouco, nomeadamente aqui com 2 ou 3 orientações, construção de casas de banho públicas, que eu acho que já justifica na freguesia, temos 3.300 habitantes aproximadamente. A requalificação do parque infantil, que me parece que justifica, e do próprio edifício do antigo jardim de infância que fica ali ao lado e que creio que a Junta agora até utiliza como armazém, mas que se pode dar a Arpic que utiliza para as instalações, mas de qualquer forma creio que se podem dar ali mais valias e valências àquele espaço que me parece um pouco obsoleto, e dessa forma promover também o bem-estar da comunidade, nomeadamente ali até da população infantil. E depois, em geral, a reparação do pavimento das vias públicas em geral, acho que é um elemento que se justifica também, que já foi identificado. No que diz respeito a ambiente e limpeza, que é, digamos que, dos tópicos mais complicados hoje em dia, e não é só daqui, portanto é em geral, quem pensa que é Évora, não é Évora, é em geral, nós conhecemos outras cidades, outros locais, até no estrangeiro, e têm essa mesma problemática, mas costuma-se dizer que o mal dos outros podemos nós bem, portanto ali a tentar resolver da melhor forma. Temos aqui uma linha de proposta, até mesmo ao nível da instalação de ecocentros de recolha de monos e de objetos volumosos, pequenos entulhos, daquele pescateiro, digamos que aquela atividade mais particular, de forma a libertar os contentores, ou as zonas dos contentores de resíduos sólidos, porque eu tenho visto, tenho fotografado. E agora, por acaso, a semana passada, foram removidos no final da Rua do Alecrim, estava ali uma imensidão de sofás, frigoríficos, é tudo aquilo que se possa, móveis, é tudo o que se possa imaginar. E é lógico que a imagem que se transmite de falta de higiene e limpeza, e o foco de perigo que pode dali advir, não é? Depois, a criação de parques ali para os contentores, para eles terem um local fixo e não andarem ali de um lado para o outro nas ruas. Vamos aqui passar a palavra, porque depois ficamos sem medidas, porque o João já vai com uma lista de medidas. Passamos aqui a palavra e depois voltamos novamente. Bernarda, ouvimos aqui uma data de medidas aqui do PS, aliás, da CDU, assim é que é, da CDU, e via aqui muitos de vocês também a assinar com a cabeça afirmativamente, ou seja, muitas delas estão também incluídas nas vossas medidas. Aliás, muitas delas já fizeram parte das nossas medidas no anterior programa. Agora aqui, quando se fala da iluminação, tem sido uma insistência por parte da Junta, junto da entidade competente. Também identificamos esta questão, mas que até agora não tivemos a resposta. Em relação aqui, quando o colega fala do mercadinho e do projeto que apresenta, nós já fizemos isso no mercadinho há 2 anos. O que é um facto é que as próprias pessoas dos canaviais não aderem, e o Carlos Balsa está aqui, depois poderá confirmar melhor até do que eu. E nós tudo temos feito para reforçar, e até temos tido de vez em quando um produtor ou outro, só que a ideia dos produtores quando vão para lá é que acham que aquilo ali vão vender tudo, e aquilo é um mercado mais local e com produtos locais, e como tal às vezes é um bocadinho mais difícil de nós também encontrarmos aqui todos os fins de semana, que era o ideal, termos ali algum tipo de atividade que chamasse mais pessoas aos canaviais e ao mercadinho. Em relação às bandas sonoras que fala, não tem conhecimento, mas aqui tanto da parte do movimento como da parte da AD, isto é falado e discutido, a iluminação, as bandas sonoras, o parque infantil, que não sei se sabe, mas a Junta pagou agora recentemente a requalificação do parque, e até adquirimos mais um equipamento para os miúdos mais novos, porque como a Câmara não assumia essa responsabilidade e o nosso parque é camarário, e como nós, preocupados com a segurança das crianças, nós investimos. Não lhe vou dizer a quantia, mas posso lhe dizer que investimos bastante no parque infantil. Em relação ao que fala aqui do grupo desportivo e aqui do trânsito e do projeto, se for ver o projeto que nós temos de requalificação da praça, isso está lá tudo englobado. Aliás, porque o projeto passa por requalificar também a zona e condiciona
e condiciona a circulação automóvel junto à escola. Mas isso, se quiser, depois podemos ver o projeto. Já foi apresentado há quanto tempo? Isto já nem sequer é agora do meu executivo, isto já vem desde o tempo Se nós formos, por exemplo, ao site da Junta de Freguesia, parece-me um pouco obsoleto em termos dos documentos que lá estão e das propostas, enfim, que a própria Junta, ou Assembleia de Freguesia, apresenta e que devem constar para conhecimento do público, porque é a forma mais fácil hoje em dia é disponibilizar os documentos, as próprias propostas. Não é só colocar uma moção por causa da higiene e limpeza nas artérias que dão acesso aos canaviais. Em relação ao mercadinho, dizer que se calhar não estão a trabalhar da melhor forma, porque me parece que tem que haver uma visão se calhar mais abrangente e outro tipo de ideias para se poder promover e dessa forma dar dimensão. Em relação ao parque infantil, nós continuamos com a ideia que podemos requalificar criando ali outras valências e ao espaço do próprio daquele edifício do antigo jardim de infância, que é criar ali valências. Pode. Mas peço desculpa por interromper, eu vou dar a palavra à Bernarda. Em relação ao projeto, nós não podíamos apresentar uma coisa que ainda não tínhamos autorização da Câmara, porque a entidade que vai ser a proprietária será a Câmara Municipal, porque o terreno é da Câmara Municipal. Nós só queríamos era pagar para o projeto avançar. Não podemos estar a publicar uma coisa quando ainda não temos, por parte da entidade que irá ser a responsável, a autorização para isso. Posso lhe dizer que falámos com o arquiteto, como o projeto já tem alguns anos, para ser remodelado e adaptado agora às exigências agora da altura. Mas em relação aqui ao projeto, quando fala, o projeto, como sabe, aquele edifício que era do Jardim de Infância foi lá colocado provisório. Com o projeto, o Parque Infantil e esse Jardim de Infância é para saírem daquele local. Porque a ideia era fazer um corredor verde, posso lhe dizer, até mais perto da escola, onde está aquele monte de lixo que nós diariamente pedimos à Câmara para ir retirar, porque circulam ali crianças e, como diz, a segurança e a higiene é colocada em causa, podendo até ser um perigo para a saúde pública, porque muitas das vezes até os moradores ali ao lado dizem que têm bichos e cobras em casa, mas como vê, a Câmara foi lá agora recentemente, após nós termos questionado e pais terem também feito força, porque os miúdos não podiam brincar ali com aquela lixeira, foram lá retirar um pouco, mas ficou lá o resto. E depois outro problema, autorizaram uma obra que estão a fazer por causa da ligação do gás na freguesia. Comprometeram-se que a obra demorava X meses. O que é um facto é que a obra está parada, mas os montes de alcatrão, areia, pedra foram colocar junto à escola. A entidade gestora e que devia de regular é a Câmara Municipal. E sabe que ali está uma escola tocando ao lado. Ali naquele pormenor das lombas redutoras de velocidade ali em frente ao grupo desportivo. As lombas redutoras, eu posso, se quiser ir, pode ir à junta consultar. Não sei o que é que constitui o projeto, mas ainda assim parece-me que isto é um assunto que já foi debatido até há mais tempo. Nós tivemos várias reuniões e tivemos, inclusivamente, as bandas sonoras que novas mais recentes, que estão na freguesia, foram pedidas por este executivo. Posso lhe dizer onde ficaram colocadas, e uma delas nem faz sentido, foi na Rua da Eufusina, que os moradores pediram-nos, porque aquela rua ali, por causa do café, e tem as paragens do autocarro, e os carros nunca respeitam a velocidade, nós pedimos uma passadeira elevada ou bandas de redutoras mais perto da paragem do autocarro e junto ao café. E eles foram colocar a banda cá abaixo, que nem fica entre o mini mercado, nem fica entre o café, que todas as pessoas perguntaram o porquê da banda colocada ali, que eu também não sei. Também pedimos junto à escola, porque também identificámos esse problema, porque os miúdos vêm ali da rua do ATL e atravessam ali, e infelizmente os carros nem sempre respeitam a velocidade. Pedimos várias bandas e também estas bandas redutoras, não sei se soube, mas aqui há uns anos houve um acidente grave, há 2 anos,
ali logo à entrada da rua 4 de Outubro. E nós pedimos já nessa altura ali bandas redutoras até antes de se entrar na rotunda, que era para os carros reduzirem a velocidade para prevenir que mais acidentes como o que aconteceu continuassem a ocorrer. Por isso isto tudo que fala, nós já Só uma tínhamos dúvida, isto em no relação nosso anterior. a estas lombas anterior. redutoras, a Junta não tem capacidade financeira para ter essa autonomia? Para as colocar, não parece que fosse assim um investimento também tão... Então, mas ainda há pouco lhe respondi que nós até nos antecipámos e dissemos que poderíamos Depois adquirir... aquela que ficou colocada no local errado, vocês também têm a obrigação de supervisionar esse projeto. Não, mas essa não foi banda, essa foi... Mas aquela passadeira, não é? A passadeira, mas colocaram Qualquer lá forma, e não nos disseram nada. Nós não Acho que sabíamos. é falta de comunicação da Pois, Junta de parte da Câmara. com a Câmara. Vamos então... Parece-me que devem supervisionar Então, também com mas mais isso, frequência. mas isso a Câmara... A Não, Câmara não é pedir e depois deixar que lá alguém vá fazer e fica... Cá está, isto às tantas que se for supervisionado, se calhar... Visto o nosso tempo ser curto, fica no peço-vos... sítio certo e fica no sítio vamos ainda ouvir os outros dois candidatos que ainda não e falaram acabei por não apresentar das as medidas. para este. Vamos fazer... Não, é que estas já tinham sido todas no nosso... Ora, então, António Ribeiro... Quase que no início nós tínhamos combinado que não havia bate-papo e cada um Exato. apresentava as coisas todas, mas parece que estamos a começar num bate-papo muito prolongado e depois o tempo, como urge, em meia hora, 30 minutos, de certeza absoluta que isto não se vai ser realizado, mas de qualquer das maneiras, o nosso lema é e será sempre pelos canaviais e para os canaviais. As nossas candidaturas no movimento Cuidar de Évora focam-se em compromissos e prioridades e para isso temos apenas 4 anos, 4 medidas. Neste caso, cuidar dos canaviais é a mesma que nós apresentamos também para a Câmara Municipal. São sempre 4 anos, 4 medidas, porque achamos que temos... não precisamos do blá-blá de fazer tanta coisa, mas sim estarmos incrementados, pelo menos naquelas em que temos oportunidade de poder fazer. As medidas que vos apresento não têm, de maneira nenhuma, uma ordem de prioridade, nem que fique bem assente. Ligação pedonal e ciclável dos canaviais ao Bacelo. É fantástico, é nosso objetivo requalificar o caminho dos canaviais, Patão, até ao Bacelo. Atualmente é impensável e de uma grande coragem fazermos uma deslocação a pé ou de bicicleta até à cidade e muito menos com os nossos fisionetos pelas 2 estradas que nos levam ao centro da mesma. Estou a falar das estradas de Salvadas e da estrada da Chainha. Hoje, dia 22 de setembro, celebra-se o Dia Mundial Sem Carros e estamos a comemorar o mês da bicicleta, o que nos leva ainda mais a reforçar este compromisso e objetivo do movimento, tornar os canaviais acessíveis e mais próximos da cidade. O segundo ponto, volto a dizer que não é por ordem de qualificação, mas temos aqui a mesma coisa, que é o quiosque na praça e queremos que a Praça José Joaquim Calado Pitéria seja o centro da nossa freguesia, o ponto de encontro de todos, tanto as famigeradas casas de banho, para o mercadinho, sei lá, tanta coisa, a requalificação do parque campismo, do parque infantil. Se nós começamos aqui a falar nessas coisas, nunca mais acabamos e temos muita coisa. Um outro terceiro ponto que eu acho que também já aqui foi debatido, que é a mobilidade e a acessibilidade. Queríamos criar um programa de melhoria das acessibilidades e mobilidade da nossa freguesia. Queríamos criar as condições essenciais para que os habitantes com mobilidade ou mobilidade reduzida, qualquer que seja, não tenham medo e se sintam impossibilitados de se movimentar nas ruas da nossa freguesia. Já foi falado aqui naqueles 2 elementos, daqueles 2 fregueses que têm aquele problema, mas há mais, há quem ande de cadeira de rodas. Vamos ser, neste caso, uma junta proativa e reivindicar fortemente junto à Câmara Municipal a limpeza regular das estradas de acesso à nossa freguesia. Este é um compromisso essencial que garante a segurança dos nossos fregueses que diariamente passam nessas estradas. Sabemos que não somos nós, que é a Câmara que o tem que fazer, mas vamos ser proativos nesse aspecto. Vamos ainda colaborar na elaboração de um projeto de alargamento das 2 estradas de acesso à freguesia. Mais uma vez chamo a atenção para as estradas de Salvadas, que foi agora, teve uma intervenção profunda, mas que não voltou àquilo que nós queríamos, e a estrada da Chainha, de forma a priorizar a segurança dos fregueses. Temos um outro ponto, um terceiro, que eu acho, ou uma quarta, que eu acho que ainda aqui não foi falado, que é a coesão social. Apresentamos esta medida em último lugar, não por menor importância, mas talvez como aquela onde vamos focar e trabalhar mais. Queríamos criar um programa de apoio ao associativismo da freguesia, uma vez que temos uma freguesia rica em associações, sejam elas de cariz social, cultural ou desportivo, e consideramos ter uma ferramenta essencial para fortalecer o tecido social, cultural e desportivo. Queríamos também criar uma comissão social de freguesia. Penso que não existe. Uma estrutura que consideramos essencial para promover a coesão social,
apoiar os mais vulneráveis e articular respostas locais às necessidades da comunidade. Tem como objetivo analisar as situações de pobreza e execução social existentes na nossa freguesia e implementar ações para combater esta realidade. Esta comissão será liderada por nós, freguesia, e com o apoio de todos os organismos, sejam públicos ou privados, entidades sem fins lucrativos e grupos comunitários. Por último, pretendemos criar bolsas de estudo numa primeira fase para crianças dos 6 até aos 12 anos que precisem de apoio, residentes na nossa freguesia. Aqui penso que também não foi tocado nada disso. Podemos não ficar apenas neste escalão etário, porque para nós, o Movimento Cuidar de Évora, o conhecimento e a educação são os princípios fundamentais para criar uma sociedade justa, democrática e igualitária, onde os nossos jovens estarão melhor preparados para no futuro poderem liderar a nossa freguesia. Por isso temos aquele lema: juntos podemos construir uma freguesia mais forte, mais unida e com futuro, e não esquecer pelos canaviais e para os canaviais. Muito bem, aqui então António Ribeiro do Movimento Cuidar de Évora a apresentar estes pontos. Passamos para Carlos Balsa. Quais são as medidas que a lista da AD apresenta? Muito já aqui foi falado e todos os pontos, acho que essenciais da freguesia foram focados. O nosso trabalho, a nossa candidatura e a nossa, digamos que, trabalho vai se cingir exatamente sobre o trabalho, honestidade e transparência. Há aqui um problema que já foi aqui frisado pelos meus colegas, que é a resposta ou a não resposta que, infelizmente, não é dada atempadamente ou não é dada aos pedidos da Junta. A Junta tem as suas limitações, quer orçamentais, e nós não podemos estar aqui a prometer certas e a comprometer certas e determinadas coisas, certas e determinadas situações, como, desculpe que diga, o caso das bolsas, tendo em consideração o parco orçamento que a Junta tem, mas é uma ideia que tem valor. Temos que ter em atenção que nós estamos muito limitados em termos de competências e em termos de orçamento. Portanto, temos que nos focar em pontos essenciais. Eu queria falar aqui numa situação que hoje em dia acho que devia estar completamente ultrapassada, que é o saneamento básico, nomeadamente o fornecimento de água, que não foi aqui falado por nenhum dos meus colegas, que é inadmissível que exista ainda em Canaviais zonas onde ainda não existe água da rede pública. Temos aqui agora uma situação que está a decorrer nas quintinhas da Pachola, em que tiveram que ser os moradores dessa zona que tiveram que pagar do seu bolso todos os trabalhos necessários para que a água chegue às suas casas, e a Câmara tendo única e exclusivamente fornecido a tubagem. Todo o trabalho pesado teve que ser pago pelos moradores, que ronda os cerca de 3.600 euros a cada morador. Acho que isto é inadmissível. É uma questão que nós queremos, é fazer chegar o saneamento básico a todos os moradores da freguesia de Canaviais. E para isso, temos que trabalhar e fazer pressão sobre a Câmara. Esperemos, e como eu disse aqui de início, que a força política que vai liderar a Câmara, que seja uma força que ouça todos e trate todos de igual forma. Esperemos que seja a força que eu represento. Em termos de apoio social, temos alguma capacidade de dar apoio social a pessoas carenciadas em períodos específicos do ano em que essas pessoas não tenham capacidade, por exemplo, pelo Natal. Gostávamos de alargar também à Páscoa e terem atenção, haver uma proximidade muito grande e um conhecimento realmente daquelas pessoas que vivem menos bem, que vivem se calhar no limiar da pobreza, e aí sim, em casos pontuais, a Junta atuar perante essas pessoas. Temos também, por parte das competências, gostávamos também de manter as competências, e pensamos que sim, por exemplo, do abastecimento da cantina escolar e outras que pudessem vir daí. Um dos outros aspectos que a nossa candidatura também traz é o facto da limpeza, e queríamos, de alguma forma, como já existem algumas juntas, haver capacidade por parte da Junta, em colaboração com a Câmara, ter
equipamento suficiente e transmitir aos nossos fregueses pontos e dias específicos para recolha de resíduos de monos, para que nós não assistemos àquilo que temos assistido, que é, desculpa eu ter uma vergonha, junto aos nossos ecopontos, junto aos nossos contentores do lixo. Outra das coisas que nós também gostávamos era ter a capacidade de adquirir equipamento mais pesado, se assim se pode dizer, para facilitar a limpeza da nossa junta e tornar o trabalho menos pesado para os nossos colaboradores e também mais rápido, que seria fulcral para que nós conseguíssemos trazer a nossa freguesia limpa e principalmente este ano. E eu tive conhecimento que a Câmara se comprometeu com uma ação de limpeza das valas e bermas das estradas e até hoje, dia 22 de outubro, o outono entrou hoje e está tudo... Setembro, perdão. Já estou adiantado. Eu estava quase na Câmara, como você que era. Esperemos que sim, então temos que puxar a brasa à nossa sardinha, não é? Portanto, tudo isto são pontos muito, muito importantes e também, como aqui foi já frisado, também nós achamos que também é inadmissível que existam ainda caminhos de terra batida que dão acesso a zonas onde vivem fregueses da nossa freguesia e que necessitam ter caminhos condignos, asfaltados e que não pareçam autênticas picadas, como há o de acesso às Quintinhas das Coronheiras, à Quintinha do Patão. Temos o piso da estrada da Chainha, que está uma autêntica desgraça e que dá acesso não só à nossa freguesia, mas a quem vá da nossa freguesia para o Louredo, para a Graça do Divor, para a Igrejinha. Tudo isto são pontos muito, muito importantes que a nossa candidatura tem força e vontade de os poder resolver. Muito bem, diga. Muito mais haveria a dizer, mas... Era isso que ia referir. Acredito que muito mais haveria a dizer. 30 minutos já lá vão, já passaram os 30 minutos, mas acho que os fregueses também merecem saber o que têm, não é? Os candidatos que têm para votar, as listas que têm. Portanto, hoje chegamos ao final de mais um debate, ficámos com a Junta de Freguesia de Canaviais e amanhã, qual será a freguesia? Ora, tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.